Em registros fragmentados, pastas amareladas arquivadas em porões administrativos, transcrições incompletas de depoimentos e memorandos policiais redigidos às pressas, surge um nome que ecoa como um sussurro persistente. Pennywise. Não há certidão de nascimento, não há prontuário hospitalar, não há qualquer inscrição formal que ateste sua passagem pelo mundo. Ainda assim, a ausência de documentação não impediu a acumulação de testemunhos. Ao longo de décadas, vozes distintas, separadas por tempo, idade e contexto social, convergem na descrição de uma mesma figura recorrente. Um palhaço de indumentária antiquada, de corte quase vitoriano, adornado por babados exagerados e cores que contrastam com a palidez artificial do rosto maquiado. O sorriso, segundo relatos, era fixo demais para ser natural. Não se tratava de alegria, mas de uma curvatura calculada, como se a expressão tivesse sido moldada para sugerir acolhimento, enquanto insinuava ameaça. O olhar, por sua vez, é descrito de maneira inquietantemente uniforme, intenso, invasivo, como se atravessasse não apenas a pupila, mas camadas mais profundas da psique. Algumas testemunhas afirmaram que, ao sustentar contato visual com ele, experimentavam a sensação de serem vistos por dentro, como se memórias e temores fossem expostos sem consentimento. Os primeiros relatos consistentes situam-se na cidade de Derry, no estado do Maine. A cronologia local revela um padrão perturbador. Ciclos periódicos de eventos traumáticos, intercalados por longos intervalos de normalidade quase artificial. Incidentes classificados como acidentes, desaparecimentos arquivados, sem conclusão definitiva, episódios de violência cuja motivação jamais foi plenamente esclarecida. Em paralelo a esses acontecimentos, emergem descrições da figura do palhaço, ora avistado em margens de rios, ora próximo a galerias pluviais, ora simplesmente relatado em sonhos que deixavam marcas emocionais persistentes. Para parte da comunidade acadêmica, tais relatos poderiam ser interpretados como histeria coletiva ou fenômeno psicossocial amplificado pelo medo compartilhado. A ideia de contágio narrativo, em que uma história se perpetua e se transforma em memória comum, é frequentemente evocada. Contudo, a consistência estrutural dos depoimentos desafia essa explicação simplista. Crianças que não se conheciam descreviam trajes semelhantes, entonações idênticas, a mesma inclinação sutil da cabeça ao falar. Adultos que jamais admitiriam publicamente temores infantis relatavam encontros com riqueza de detalhes técnicos, textura do tecido, odor metálico no ar, sensação de vertigem repentina. Há ainda a hipótese, menos confortável, de que Pennywise não fosse apenas um indivíduo, mas uma presença que transcendia categorias convencionais, algo que se infiltrava nos medos mais íntimos, moldando-se a partir deles. Testemunhos sugerem que sua aparência poderia variar, não em essência, mas em forma, adaptando-se ao repertório psicológico de cada observador. O palhaço seria apenas a máscara predominante, escolhida por sua ambiguidade, símbolo de entretenimento, mas também de distorção. Este dossiê, portanto, não se limita a compilar lendas urbanas. Ele articula padrões, cruza datas, correlaciona depoimentos e analisa lacunas documentais. Trata Pennywise não como um mito folclórico, mas como um fenômeno persistente que, de alguma maneira, viveu entre nós, à margem da formalidade histórica, mas profundamente inscrito na memória coletiva daqueles que afirmam tê-lo visto. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. A aparição
e padrão de manifestação. Descrições físicas variam nos detalhes periféricos, mas preservam um núcleo iconográfico consistente quando associadas a Pennywise. O traje de palhaço, de estética vitoriana, apresentava babados excessivos e proporções levemente deslocadas, como se cada elemento fosse deliberadamente exagerado para produzir estranhamento. A maquiagem branca não ocultava, mas ressaltava a rigidez dos traços. Os sulcos vermelhos que se estendiam da boca aos olhos funcionavam quase como fissuras simbólicas, demarcando uma expressão que parecia permanentemente tensionada entre o riso e algo indefinido. A voz, segundo testemunhos registrados em diferentes décadas, possuía uma modulação incomum. Alternava suavidade convidativa com inflexões abruptas, por vezes quase guturais. Era descrita como uma vocalização calculada para estabelecer confiança imediata, especialmente em interlocutores jovens, ao mesmo tempo em que insinuava uma camada subterrânea de ameaça. Não se tratava apenas do que era dito, mas da cadência, pausas excessivamente longas, sussurros pronunciados a poucos centímetros do ouvido, risadas que cessavam de forma abrupta. Entretanto, o aspecto mais perturbador não residia na aparência ou na performance vocal, mas na metodologia recorrente. Pennywise parecia operar segundo um princípio de sondagem psicológica. Testemunhas relataram que a aproximação ocorria em momentos de isolamento emocional, conflitos familiares, sensação de exclusão social, medos não verbalizados. Havia, portanto, uma seleção criteriosa de vulnerabilidades, o elemento que o afastava da tipologia de um agressor convencional. Era o relato persistente de metamorfose. Vítimas afirmavam que, após um primeiro contato sob a forma do palhaço, a figura assumia configurações distintas, moldadas a partir dos temores específicos de cada indivíduo. Para alguns, tornava-se uma presença à espreita em ambientes domésticos. Para outros, materializava-se como uma figura associada a experiências traumáticas prévias. Embora tais descrições desafiem qualquer explicação racional ou forense, a convergência estrutural dos depoimentos sugere algo além de mera fabulação. A hipótese mais prudente aponta para um fenômeno psicológico coletivo complexo, a menos prudente para uma entidade cuja ontologia escapa aos parâmetros científicos tradicionais. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério? Ciclos e eventos marcantes. Análises históricas da cidade de Derry, no estado do Maine, revelam um padrão temporal inquietante. A cada aproximadamente 27 anos, a localidade foi palco de eventos traumáticos de grande escala. Incêndios cuja causa permaneceu oficialmente inconclusiva, explosões industriais atribuídas a falhas técnicas mal documentadas, ondas de desaparecimentos encerradas sem solução definitiva. Em cada um desses períodos, observa-se um aumento significativo de relatos envolvendo a figura do palhaço. O ciclo não se caracteriza por atividade contínua, mas por surtos intensos e concentrados. Durante esses intervalos, testemunhos multiplicam-se. Após o ápice, instauram-se anos de silêncio quase absoluto, como se a presença atribuída a Pennywise obedecesse a um padrão de latência, um período de retração que antecede nova manifestação. Essa periodicidade tornou-se um dos elementos centrais para pesquisadores independentes, que tentaram correlacionar datas, incidentes e relatos pessoais. Sobreviventes que hoje alcançaram a idade adulta relataram encontros na infância, seguidos por reencontros décadas depois. O aspecto mais marcante nesses depoimentos não é apenas a repetição da figura, mas a reativação imediata de memórias e sensações.
Muitos descrevem um retorno abrupto de medos que acreditavam superados, como se o tempo não tivesse transcorrido. A atuação atribuída a Pennywise parece, portanto, transcender o dano imediato. Ele não apenas surgia, ele se insinuava na memória, estabelecendo uma presença persistente. Diversos relatos convergem na ideia de que o objetivo não era simplesmente infligir sofrimento físico, mas explorar o medo como recurso central. O medo não como consequência, mas como finalidade. A experiência descrita por sobreviventes aponta para manipulação psicológica sofisticada, isolamento progressivo da vítima, distorção da percepção de realidade e erosão gradual da confiança em adultos ou autoridades. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Impacto e legado. Mesmo sem reconhecimento institucional ou validação oficial, o impacto cultural da figura foi profundo e duradouro. A iconografia do palhaço, tradicionalmente associada a entretenimento e celebração, adquiriu uma ambivalência inquietante. Lendas urbanas multiplicaram-se, narrativas orais atravessaram gerações. Produções artísticas inspiradas nesses relatos reforçaram a persistência simbólica da figura. O legado de Pennywise não se limita aos supostos eventos ocorridos em Derry. Ele se manifesta na maneira como o medo infantil passou a ser retratado em discursos culturais contemporâneos. A ideia de que o terror pode ocultar-se sob máscaras familiares tornou-se uma metáfora recorrente em análises psicológicas e sociológicas. Há interpretações que defendem que Pennywise jamais foi um indivíduo isolado, mas a personificação coletiva de ansiedades sociais profundas, um arquétipo que se materializa em períodos de tensão comunitária. Outros sustentam, com convicção perturbadora, que algo efetivamente percorreu galerias subterrâneas, margens de rios e ruas silenciosas daquela cidade, observando e aguardando o momento propício para emergir. Independentemente da explicação adotada, o que permanece é a permanência da narrativa. Pennywise não figura em registros civis, mas ocupa um espaço inequívoco na memória daqueles que afirmam tê-lo encontrado. E talvez seja precisamente essa ausência de prova concreta que sustente sua força. Ele existe no intervalo entre o que pode ser documentado e o que apenas pode ser lembrado. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Se considerarmos a Pennywise como alguém que viveu entre nós, sua vida não pode ser medida em anos, mas em ciclos. Sua trajetória não foi marcada por feitos públicos, mas por rastros silenciosos, deixados na memória de sobreviventes. Ele não construiu monumentos, não liderou movimentos, não deixou descendentes, deixou histórias. Talvez o aspecto mais perturbador não seja a figura do palhaço em si, mas a possibilidade de que o medo humano possa ganhar forma, adaptar-se e retornar quando menos se espera. Em última instância, Pennywise permanece como um caso sem encerramento definitivo. Um arquivo que nunca foi oficialmente aberto, mas que tampouco foi plenamente fechado. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.